Graças e paz, amados irmãos, hoje é domingo, dia das mães, e eu estou aqui para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E hoje eu quero fazer uma exposição em Êxodo capítulo 2, verso de 1 a 10, e eu quero falar sobre Joquebede. Eu quero falar sobre a corajosa mãe de fé. Nesse dia das mães, nós aprenderemos com essa serva de Deus. E sua história está registrada nas Escrituras, em Êxodo capítulo 2, verso de 1 a 10, que diz assim, a palavra do Senhor. Pegue aí sua Bíblia e vamos ler juntos. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, revestiu com bedume e piche, e pondo nele o menino, colocou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Essa é a leitura da palavra de Deus. Interessante que o nome Joquebede, no hebraico, significa o Senhor é glória. Ela viveu no período em que a nação de Israel estava habitando no Egito. Seu marido chamava-se Amrão, e ela teve 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. E ambos eram da tribo de Levi. No entanto, quando você lê o livro de Êxodo, você vê que no capítulo 1, de verso 9 a 14, esse faraó, ele decretou um regime de escravidão contra os hebreus. Porque Êxodo capítulo 1, verso 8, diz que aquele faraó não conhecia a José, que foi o grande governador do Egito. E em Êxodo capítulo 1, de 15 a 22, esse faraó, ele decretou a morte de todas as crianças do sexo masculino, devido à quantidade de hebreus que haviam se multiplicado na terra do Egito. Este decreto antissemita foi uma tentativa de frear a multiplicação dos hebreus no Egito, que passaram a ser vistos como uma grande ameaça, estabelecendo um regime de escravidão. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, diante desse contexto de escravidão e infanticídio, Deus usa uma mãe que também fez diferença na sobrevivência de Moisés. Essa mãe é Joquebede. Nós aprenderemos 4 lições. 4 lições com essa mãe, a mãe de Moisés. 4 lições que nós aprenderemos com essa serva de Deus. Primeira lição, nós aprenderemos com a sua coragem. Olha o verso 2, aí na sua Bíblia, diz assim: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Ela teve coragem de contrariar o decreto exterminador do faraó. Ela teve coragem em esconder o seu próprio filho.
Ela teve coragem em proteger o seu próprio filho. É isso. Diante de decretos malignos e injustos, as servas de Deus não são obrigadas a se submeter. Isso me faz lembrar da passagem de Atos, capítulo 5, verso 29. Pedro e os apóstolos estavam em Jerusalém pregando a palavra de Deus e queriam calá-lo. Aí ele respondeu o seguinte, lá no verso 29, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. E certa vez, um cristão, Donald Bastian, escreveu, coragem não significa viver sem medo, mas viver acima do medo, através da fé em Deus. Minha amada irmã, você que é mãe, você tem coragem? Joquebede, ela teve coragem em proteger o seu filho. A segunda lição que nós aprendemos com essa mulher de Deus, com essa mãe, nós aprendemos com a sua criatividade. Olha o verso 3 na sua Bíblia que diz assim, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, revestiu com bedume e piche, e pondo nele um menino, colocou no carriçal, à beira do rio. Ela usa a sua criatividade para tentar salvar a criança. A grande pergunta é, o que você tem feito para ajudar na sobrevivência do teu filho? O que você tem feito, minha amada irmã? O que você tem feito com os dons e talentos que Deus lhe deu para ajudar os seus filhos? Esta mãe, ela usa a sua criatividade para salvar o seu próprio filho. Algo que as mães precisam fazer hoje é usar a sua criatividade para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Para que Deus venha convertê-los, para que eles venham crescer no caminho do Senhor. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, Paulo escrevendo a Timóteo, ele lembra a Timóteo sobre o que a avó dele e a mãe dele ensinaram a ele. Diz assim, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A avó Lloyd, a mãe Eunice, a mãe de Timóteo, ensinavam a palavra de Deus para ele. Isso é, as mães precisam usar a sua criatividade para ensinar os seus filhos. O que você tem feito com a sua criatividade? Joquebede usou a sua criatividade para tentar salvar o pequeno Moisés. Em terceiro lugar, nós aprendemos com essa mulher de Deus, com a sua fé. Essa verdade está revelada do verso 4 a 7, quando diz que a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te crie a criança? A questão central de sua fé é o seguinte, a cuidadosa ação da mãe de Moisés, de construir o cesto de junco, para que flutuasse com o menino até ao local de banho, e que a irmã vigiasse para conferir os acontecimentos, indica a esperança de que alguma coisa viesse a beneficiar a criança. Isso, ela teve fé. Ela fez o cesto, o colocou na beira do rio, e ela teve fé de que Deus cuidaria do seu filho. A questão é, as mães fazem o que lhes cabe fazer, mas é Deus, em sua providência, que cuida dos seus filhos. É isso. Nós admiramos a fé dessa mãe. Ela fez o cesto, colocou no rio, mas ela confiou em Deus, para que Deus cuidasse
do seu filho. Essa é uma grande lição que nós aprendemos com essa mãe, a mãe de Moisés. A quarta lição que nós aprendemos com Joquebede, essa mãe, nós aprendemos com sua determinação, que está descrito no verso de 8 a 10, quando diz assim: respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu a moça e chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Presta atenção, Joquebede, ela teve determinação para amamentá-lo. Ela teve determinação para criá-lo. Ela teve determinação para devolvê-lo. Você está fazendo a sua parte como mãe? Com determinação? Escute, nós criamos os nossos filhos por algum tempo e depois o devolvemos sob os cuidados de Deus, para que os planos de Deus sejam concretizados. Se coloque no lugar dessa mãe. Diz os estudiosos que ela amamentou Moisés aproximadamente de 2 a 3 anos, e depois de desmamá-lo, ela o devolve para a princesa do Egito. Se coloque no lugar dessa mãe. Ela com toda a determinação cuidou daquela criança, amamentou e depois ela devolveu. É assim conosco também. Nós criamos os nossos filhos por algum tempo. Nós o treinamos, nós o educamos. Mas depois nós o devolvemos a Deus, para que os planos de Deus sejam concretizados através da vida dos nossos filhos. Joquebede, ela entendeu isso. Ela devolveu, ela não tinha outra opção a não ser devolver para a princesa. E assim Deus realizou os seus planos na vida de Moisés. Está fazendo sentido para você? Essas são as grandes lições que nós aprendemos com essa mãe que foi uma serva de Deus. Eu quero concluir lendo um texto de uma mãe, e ela escreveu assim: apesar da hostilidade e grande maldade dos poderosos deste mundo, Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem. Não temeu a hostilidade do seu rei no seu decreto maligno. Confiou primeiramente no seu Deus, o Rei dos Reis. Cuidou do seu bebê e quando já não era possível escondê-lo, colocou-o nas águas, sob os cuidados e proteção do Senhor de toda a vida. Como mães corajosas, precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus pela vida dos nossos filhos, entregando-os diariamente ao seu soberano cuidado. Deus cuida e guia a vida dos seus filhos, segurando-os nas suas fortes mãos. Confie no cuidado e na bondade do Pai da vida. Amém? Confie no Senhor. E essas são as grandes lições que nós aprendemos com esta mãe nesse Dia das Mães. Nós aprendemos com Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Nós aprendemos essas grandes lições com essa mulher de Deus. Aprendemos com sua coragem, sua criatividade, sua fé e sua determinação. Amém? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que Deus aplique essa palavra aos corações de cada mãe que está assistindo esse vídeo. Vamos orar? Ó Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina tanto,
que é um refrigério para a nossa alma, que nos exorta, que nos corrige e que abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas do Senhor. Ó Deus, aplica essa tua palavra na vida de cada um que assistirá esse vídeo, principalmente na vida das mães. E abençoa, Senhor, cada mãe que ouvirá esta palavra. Que Deus abençoe, Pai. Que Deus abençoe, Senhor, cada mãe que tem cuidado do seu filho dessa maneira, como fez a mãe de Moisés. Nós oramos agradecidos, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda vida e a nossa vida está em tuas mãos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um feliz Dia das Mães e até a próxima, se Deus quiser.